God does everything to exalt His own name. Na primeira palestra que fizemos, o ponto principal era esse, que Deus faz todas as coisas para exaltar o seu próprio nome. And even though God is very self-exalting, this is not unloving. E ainda que isso seja autoexaltação, isto não é alguma coisa sem amor. The reason is that when He preserves and exalts His own glory, e a razão é que quando Ele preserva e exalta a sua própria glória, He offers to us what will satisfy our heart. Ele oferece a nós aquilo que vai satisfazer os nossos corações. And so He's getting the glory and we're getting the joy. Então Ele está recebendo a glória e nós estamos recebendo toda a alegria. To me, right at the heart of the gospel is this truth. Para mim, bem no coração do Evangelho reside esta verdade. God's zeal to be glorified, O zelo de Deus para que Ele seja glorificado, and my longing to be happy e o meu desejo por felicidade are not at odds. não são coisas contrárias. They come together in worship. Eles vêm e se tornam um na nossa adoração. The second night that we spent together, Na segunda noite que nós gastamos juntos, the point was that we should devote our lives to pursuing satisfaction in God. o ponto principal foi que nós deveríamos dedicar as nossas vidas a perseguir esse alvo de estarmos satisfeitos em Cristo. We glorify God by enjoying Him forever. Nós glorificamos a Deus ao gozá-lo para sempre. So if you want to glorify God, Então, se você quer glorificar a Deus, you must pursue your joy in God. você precisa procurar a sua felicidade em Cristo. Now tonight we ask a different question. Hoje à noite estamos perguntando uma outra questão. If I am pursuing my joy in God, Se eu estou procurando a minha alegria em Deus, will I be a loving person toward other people? será que eu serei uma pessoa amável, cheia de amor para com as outras pessoas? So let me give you the main point or the thesis of my message tonight. Deixe-me dar para vocês então o meu ponto principal, a tese do meu ensinamento hoje. It goes like this. E vai assim: The pursuit of pleasure is an essential motive for every good deed. a busca do prazer é um motivo essencial para todas as boas obras. Or to put it another Ou way, vamos falar de outra forma. if you try to abandon the pursuit of full and lasting pleasure, you cannot love people or please God. Se você tentar abandonar essa busca de um prazer completo e eterno em Deus, você não conseguirá amar as pessoas nem agradar a Deus. I invite you to turn in your Bibles to 2 Corinthians chapter 8. Eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 8. We looked at this very briefly during the question and answer time. Durante o tempo de perguntas e respostas, hoje nós olhamos um pouco nesse texto. But I want to look at it again now more fully. Mas eu quero olhar de novo para ele de uma maneira mais completa. The reason I'm pointing you to this text E a razão por que eu estou trazendo vocês para este texto is because what we have here is a picture of what love looks like. é que aqui nós temos como uma figura de como é o amor. I'll read the first two verses and then I'm going to read verse 8. Eu vou ler os dois primeiros versos e depois lerei o verso número 8. The reason for reading verse 8 is because it shows that what Paul has been describing is love. E a razão para ler o versículo 8 é porque ele mostra que aquilo que Paulo está descrevendo nos versículos anteriores se refere ao amor. We want you to know, brethren, about the grace of God which has been shown in the churches of Macedonia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of liberality on their part.
porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. And now verse 8. E agora o versículo 8. I say this not as a command, but to prove by the earnestness of others that your love also is genuine. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Let me give you the background. Vamos estudar o pano de fundo do texto. Paul had just come through Macedonia, Paulo acabou de passar pela Macedônia and God had done a great work there. e Deus fez um grande trabalho lá. His grace had been poured out. A sua graça foi despejada sobre a terra. Paul was taking up an offering for the poor saints in Jerusalem. Então ele recebeu algumas ofertas ali para levar aos santos de Jerusalém. And the Macedonians had been very generous. E os macedônios foram bem generosos nessa oferta. Paul is writing about this to encourage the people in Corinth to be just as generous. E Paulo está escrevendo sobre isso para encorajar o pessoal em Corinto a ser tão generoso quanto os da Macedônia. Notice three things in this text. Note três coisas nesse texto. First, Em primeiro lugar, all of this comes from grace. tudo isso veio da graça de Deus. Verse 1. Versículo 1. We want you to know about the grace of God which has been shown in the churches of Macedonia. Queremos que vocês conheçam sobre a graça de Deus que foi concedida à igreja da Macedônia. Notice, secondly, A segunda coisa, that this grace had filled them with an abundance of joy. essa graça os encheu com uma abundância de alegria. You can see that in verse 2. Isso está no versículo 2. Notice, thirdly, E em terceiro lugar, that their abundant joy had overflowed in generosity. essa abundância de alegria superabundou em grande riqueza de generosidade. Even though they were still poor. Mesmo que eles ainda estavam muito pobres, eram muito pobres. Now that is a picture of love. Isso é uma boa fotografia do amor. Love begins with the grace of O God. amor começa com a graça de Deus. The grace fills us up with joy. A graça nos enche de alegria. The joy pours over in generosity to others. E a alegria se transborda em generosidade para com as outras pessoas. So here's my definition of love. Então aqui está a minha definição de amor. Love is the overflow of joy in God which meets the needs of others. O amor é o transbordamento de alegria em Deus, o qual vai ao encontro das necessidades dos outros. Make sure you see the connection between joy and love. Esteja certo de notar aqui a conexão entre amor e alegria. Look at verse 4. Veja no... I didn't read it yet. Eu não li o versículo 4 ainda, Let me read it now. mas deixe-me lê-lo. They begged Paul earnestly for the favor of taking part in the relief of the saints. Eles estão pedindo com muitos rogos a Paulo a graça de participarem na assistência aos santos. Now this is amazing. Agora, isso é incrível. They begged for the privilege of giving more money. Eles estão pedindo para ter o privilégio de dar mais dinheiro. Now what this shows is that they were not acting out of obligation. Então isso mostra que eles não estavam dando ou fazendo isso porque se sentiam obrigados a fazê-lo. They were doing what they really wanted to do. Eles estavam fazendo o que eles realmente queriam fazer. If I take my children to an amusement park, Se eu levo o meu filho num parque de diversões and we go for a ride on a roller coaster, e nós damos nós brincamos um pouco na montanha-russa, and the children say, "Oh, can't we ride it again, Daddy? Let's ride it again." e aí o meu filho diz: ai pai, será que nós podemos ir outra vez? Deixa a gente ir outra vez. They're not saying that because they have an obligation to ride the roller coaster. Eles não estão fazendo isso porque eles sentem a obrigação de andar na montanha-russa. Children talk like that when they are about to do something they really want to do. E as crianças falam desse jeito quando eles querem fazer alguma coisa que eles realmente querem fazer. And that's the way these Macedonians were talking. E é o que os macedônios estão falando aqui. They said,
let us give some more. Eles estão dizendo, deixe-nos dar alguma coisa, dar mais. They were pursuing a greater joy. Eles estavam procurando uma alegria maior. Now they were denying themselves. Agora notem que eles estavam sim negando a si mesmos. They were poor. Eles eram pobres. They could have taken that money and bought some clothes or some food or some toys. Eles poderiam pegar aquele dinheiro e comprar um pouco de comida, um pouco de vestimentas ou até brinquedos. So they denied themselves these lesser things Mas eles negaram a si mesmos essas coisas menores to have the greater joy of giving. para ter essa alegria maior de dar. Joy is the overflow, love is the overflow of joy in God that meets the needs of others. Por isso o amor é esse transbordamento de alegria em Deus que vai ao encontro das necessidades dos outros. Here's another way to say it. Existe uma outra forma de dizer a mesma coisa. Love is the impulse to increase your joy in God by extending it to others. Amor é aquele impulso de expandir a sua própria alegria que você tem em Deus através de estendê-la a outros. You have a joy in God, Você tem uma alegria em Deus, and you want more joy in God. mas você quer mais alegria em Deus. The way to get more joy in E a God maneira de conseguir essa maior alegria em Deus is to expand your joy to help others é expandir essa alegria de forma a ajudar outros and draw them into your joy. e trazê-los para dentro da sua alegria. And as they come into your E joy, quando eles vêm para dentro da sua alegria, your joy in God increases. a sua alegria em Deus aumenta. And so the motive of love is to expand your joy. Então o motivo do amor é expandir a minha alegria. Now let me clarify something that I said was it this morning? I can't remember. Something I said before. Deixe-me clarificar alguma coisa que eu disse antes. I quoted Joseph Fletcher, Eu fiz uma citação de Joseph Fletcher and I disagreed with his argument e eu discordei do argumento dele. when he said, you can't command the emotion, Quando ele disse, você não pode mandar alguém sentir uma emoção, but love is commanded. mas o amor é mandado na Escritura. Therefore, love cannot be an emotion. Então, o amor não pode ser uma emoção. I disagreed with that. Eu discordei disso. Now, the reason I disagreed with it is that the first premise is wrong. E eu discordei disso porque a primeira premissa dessa linha de argumentação está errada. But the conclusion is partly right. Mas a conclusão é parcialmente correta. Love is more than a feeling. O amor, claro, é mais do que sentimentos. But I just wanted to say it is not less than a feeling. Mas eu quero dizer que amor não é menos do que sentimentos. Love has in it the pursuit of more joy. O amor tem em si mesmo aquela busca de maior alegria. Genuine love is also more than action. Mas o amor genuíno também é mais do que ação. Paul didn't hold up these Macedonians as a model because they acted a certain way. Paulo não colocou esses macedônios como o modelo, não porque eles agiram de uma certa forma. At least not only because they acted a certain way. No mínimo, não somente porque eles agiram de uma certa forma. The reason he held them up as a model A razão porque ele os levantou e os mostrou como modelo is because they acted out of joy. porque eles agiram a partir de uma grande alegria. Their action was an overflow of joy in God. A sua ação era um transbordamento de alegria com relação aos outros. The only thing that Paul will call love, A única, excuse me, the only thing that the a apostle única Paul calls coisa, a love única coisa que Paulo chama de amor is benevolent action that comes out of joy. é uma ação benevolente que surge da alegria. Let's look at another verse to see if we are interpreting this correctly. Vamos olhar um outro versículo para ver se estamos interpretando isso corretamente.
In chapter 9 of 2 Corinthians, Em 2 Coríntios capítulo 9, verse 7, o versículo 7. the topic here is still raising money for the poor saints in Jerusalem. O assunto aqui ainda é o mesmo: levantar dinheiro, uma contribuição para os pobres de Jerusalém. Verse 7. Versículo 7. Each one must do as he has made up his mind, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. If you don't give cheerfully, God is not pleased with your giving. Se você não dá com alegria, Deus também não fica alegre com a sua dádiva. So if you say, I don't think it matters whether you are happy in your giving. Se você disser assim: eu acho que não me importa muito se eu estou feliz ou não na minha dádiva, na minha oferta. What you're really saying is, I don't think it matters if God is pleased. O que você realmente está dizendo é: eu acho que não me importa se Deus está contente ou não. God loves a cheerful giver. Porque aqui está dizendo que Deus ama a quem dá com alegria. If you are indifferent to your cheerfulness, Se você é indiferente com respeito à sua you alegria, are indifferent to what pleases God. você está indiferente para com aquilo que agrada a Deus. That's the meaning of sin. Esse é o significado de pecado. Now I want to direct your attention, especially you pastors, Eu quero- to three passages of Scripture. Eu quero dirigir a atenção, principalmente dos pastores aqui presentes, a 3 passagens da Escritura, Which applies this principle to ministry. as quais aplicam esse conceito ao ministério. We'll begin with 1 Peter chapter 5. Nós vamos começar em 1 Pedro capítulo 5. What Peter is doing here is instructing elders in how to do their work. E Pedro aqui está instruindo os presbíteros a como fazer o seu trabalho. 1 Peter 5 verse 2. 1 Pedro 5, versículo 2. Tend the flock of God that is in your charge, not under constraint, but willingly, not for shameful gain, but eagerly. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangidos, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. You see, it matters how you do your work. Está percebendo que realmente é importante como nós fazemos o nosso trabalho? Do it willingly, not under constraint, Nós precisamos fazer espontaneamente, não constrangidos. and do it eagerly, not for E money. nós precisamos fazer de boa vontade, não para ganhar dinheiro. This is Peter's way of saying, Essa é a maneira de Pedro dizer, God loves a cheerful pastor. assim, que Deus gosta de um pastor feliz. Paul said, God loves a cheerful giver. Paulo disse que Deus ama aquele que dá com alegria. Peter is saying, God loves a cheerful pastor. Aqui Pedro está dizendo: Deus ama o pastor feliz no seu trabalho. Let me quote from a pastor who lived about 100 years ago. Deixe-me fazer uma citação de um pastor que viveu mais ou menos há 100 anos atrás. His name is Philip O Brooks. seu nome é Philip Brooks. He wrote the Christmas carol, O Little Town of Bethlehem. Ele escreveu aquele pequeno hino de Natal, Pequena Vila de Belém. This is what he says. E ele diz o seguinte: I think that it is essential to the preacher's success that he should thoroughly enjoy his work. Eu penso que é essencial ao sucesso do pregador que ele tenha uma grande satisfação no seu trabalho. I mean in the actual doing of it and not only in its idea. Eu quero dizer, alegria em fazê-lo e não somente em pensar sobre o ministério. No man to whom the details of his task are repulsive can do his task well constantly. Nenhum homem para quem os detalhes de sua tarefa são repulsivos pode constantemente fazer o seu trabalho bem feito.
Therefore, consider it not merely a legitimate pleasure, but consider it an essential element of your power if you can feel a simple delight in what you have to do as a minister. Portanto, considere não somente um prazer legítimo, mas considere-o um elemento essencial do seu próprio poder, o fato de sentir uma alegria simples em tudo o que você faz no ministério. Now we can see this in another biblical text, namely Hebrews 13:17. Nós podemos ver esse mesmo ensino em outro texto bíblico, ou seja, Hebreus capítulo 13, versículo 17. What we will see in this text is that unless a pastor pursues his joy, he can't love his people. O que nós veremos nesse texto é que, a menos que o pastor procure esta alegria, ele não poderá pastorear bem o seu povo. So this text is a proof of my thesis. Esse texto realmente prova a minha tese. Namely, that the pursuit of your joy is an essential motive for good deeds. Ou seja, que a procura da sua própria alegria é essencial para um motivo essencial para a sua vida de amor. Let's read verse 17 of Hebrews 13. Vamos ler o versículo 17 de Hebreus 13. Obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls as men who will have to give an account. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem devem prestar contas. Let them do this with joy and not sadly, for that would be of no advantage to you. Para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Now think about this for a moment. Agora pense um pouco sobre isso. If a pastor loves his people, se um pastor ama realmente o seu povo, he will want to pursue their advantage. Ele quer que eles consigam aquilo que é mais proveitoso para eles. He will want to benefit them. Ele quer beneficiar esse povo. And this text says, e esse texto está dizendo, he will not be an advantage to them if he does his work sadly. Que não vai ter nenhum proveito para eles se ele fizer o seu trabalho gemendo e triste. He must do his work with joy in order to be a benefit to his people. Ele precisa fazer o seu trabalho com grande alegria para que isso realmente beneficie o seu povo. So if he wants to pursue their benefit, então se ele quer que eles sejam beneficiados, he must pursue his joy. Ele precisa procurar a sua alegria. If he is indifferent to his own joy, se ele for indiferente com respeito à sua própria alegria, he's indifferent to the benefit of his people. Ele será indiferente com respeito aos benefícios que seu povo pode receber. And that is not love. E isso não é amor. Love demands that he pursue his joy. O amor exige que ele busque a sua alegria. I almost wish we could stop right here. Eu quase desejaria que nós pudéssemos parar aqui and let you ask questions. E deixar que vocês fizessem algumas perguntas. If that is not clear, write down the problem and send it to me. Se isso não está claro para você agora, escreva a sua dúvida e deixe essa dúvida chegar até mim. But let me try to show it from another text. Mas deixe tentar mostrar isso de outro texto ainda. Acts chapter 20 verse 35. Atos capítulo 20, versículo 35. The situation here, a situação aqui, is that Paul is talking to the elders from Ephesus. Paulo está conversando com os presbíteros de Éfeso. And he says in verse 35, e no versículo 35 ele diz assim: In all things I have shown you that by so toiling one must help the weak. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados. Remembering the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Recordando as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. It is more blessed to give than to receive. É mais bem-aventurado dar do que receber. More joy comes to you in giving than in getting. Mais alegria vem ao seu coração quando você dá do que quando você recebe.
So if you want to maximize your joy, you love people. Então, quando você quer maximizar o seu amor, você precisa... Não, quando você quer maximizar a sua alegria, você deve amar as pessoas. Now, I wonder if you have ever heard anybody say this. Eu duvido que você tenha ouvido alguém dizer isso. I've read this in many books. Eu já li isso em muitos livros. They say it is okay for joy to come as the result of love. Eles dizem assim, e é correto que a alegria venha depois, como apenas um resultado do meu amor. But it is not okay for the pursuit of joy to be the motive of love. Mas não é correto que a busca da alegria seja o meu motivo para amar. Joy can come as a result, but not as a goal. A alegria pode ser um resultado, mas não pode ser o meu alvo. Now I think this verse contradicts that statement. Agora, eu acho que este versículo contradiz esta afirmação anterior. The word that contradicts it is the word remembering. A palavra que realmente contradiz é a palavra recordar ou lembrar. Paul says to these elders, remember that Jesus said it is more blessed to give than to receive. Paulo está dizendo a esses presbíteros, lembrem-se do que Jesus disse, que é mais bem-aventurado dar do que receber. Keep this truth in your mind. Agora, mantenha essa verdade na sua cabeça. The only reason for keeping it in your mind E a única razão para manter isso na sua cabeça is so that it will function as a motive. é que isso vai funcionar como um motivo, uma motivação para você. Paul is saying, keep on remembering that you get more happiness from giving. Paulo está dizendo, lembre-se sempre de que você vai ter mais alegria quando você dá. Let me give you an illustration of how this works in my life. Deixe-me dar uma ilustração de como isso funciona na minha vida. It's about 8 o'clock in the evening. É mais ou menos 8 horas da noite. And I'm very tired. E eu estou muito cansado. I'm at home playing with my E eu children. estou na minha casa brincando com os meus filhos. It's been a long, hard day. E foi um dia muito difícil. And the telephone rings. E aí toca o telefone. And someone is very critically sick in the hospital. E alguém está criticamente muito doente no hospital. And they want me to come. E eles querem que eu vá para o hospital. Well, to be honest, I don't feel like coming. E para ser bem honesto, eu não sinto que eu gostaria de ir. But everything I'm saying here says I'm supposed to feel like coming. Mas tudo que nós estamos dizendo aqui é que eu deveria sentir como indo lá, que eu devia ir. So what do I do? Então o que eu faço? I get in my car Eu entro no meu carro and start driving to the e eu hospital. começo a dirigir para o hospital. And I confess to the Lord that I don't feel like doing this good deed. E eu confesso ao Senhor de que eu não estou realmente querendo fazer essa boa obra. Secondly, I ask Him to change my heart and give me joy. Em segundo lugar, eu peço a Ele que Ele mude o meu coração e me dê a alegria. And thirdly, E em terceiro lugar, I remember the words of the Lord Jesus, how He said, it is more blessed to give than to receive. em terceiro lugar, eu lembro as palavras de Jesus quando disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. I don't put that out of my mind Eu não esqueço isso, as though the pursuit of joy would contaminate my virtue. como se a busca da alegria fosse contaminar a minha virtude. I do what the apostle says. I remember it. Eu faço o que o apóstolo Paulo diz, eu lembro o que está escrito. And how many times the Lord has answered my prayer. E quantas vezes o Senhor já não tem respondido a minha oração. I'm going up in the elevator in the Eu hospital. estou lá no elevador indo no hospital I walk toward the room, e eu estou caminhando para o quarto, and as I walk into the room of my sick friend, e quando eu entro ali naquele quarto com o meu amigo doente, the joy comes. a alegria do Senhor vem. And I'm able to look at them and say, it's good to be here. E eu posso olhar nos olhos deles e dizer: olha, é muito bom estar aqui. What if they say, oh, pastor,
You didn't have to come. E se eles dissessem assim: ah, pastor, o senhor não precisava ter vindo. Why did you come? Por que o senhor veio? And I said, pastors are supposed to come. Pastores têm que vir aos hospitais. It's the same situation as with my wife last night. Essa mesma situação que eu contei da minha esposa ontem à noite. The person lying in bed would not feel loved if I said that. Se eu digo isso, a pessoa lá deitada na cama não vai se sentir amada. People do not feel loved when you do nice things for them out of obligation. Pessoas não se sentem amadas quando você faz coisas boas para eles por causa que é uma obrigação para você. People feel loved when you enjoy doing good things for As them. pessoas se sentem amadas quando você sente alegria em fazer as coisas para elas. If the sick person asks me, why did you come? Se a pessoa doente me pergunta: ah, pastor, por que o senhor veio? The best thing I could say, if it's true, A melhor resposta que eu podia dar, se ela for verdadeira, is it gives me joy to minister to you. seria: olha, eu sinto realmente alegria em ministrar a você. So I conclude that the obstacle to loving is the same as the obstacle to worship that we saw last night. Então eu estou concluindo de que o obstáculo que existe na minha vida de amor é o mesmo obstáculo que existe na minha vida de adoração que nós estudamos a noite passada. The obstacle to love is not that people are pursuing their pleasure. O obstáculo ao amar não é o fato das pessoas estarem procurando a sua alegria. The obstacle to love is that they're pursuing it in the wrong places. O obstáculo é que eles estão procurando essa alegria no lugar errado. People don't believe Jesus when he says, As pessoas não creem em Cristo quando Cristo diz it is more blessed to give than to que receive. é mais bem-aventurado dar do que receber. There's more joy in serving others than in serving yourself. Existe mais alegria em servir as outras pessoas do que servir a si mesmo. What we ought to do is join Paul in loving people in order that we might maximize our joy. O que nós precisamos é fazer a mesma coisa que Paulo fez, ter alegria em amar as outras pessoas, para que isso maximize ou aumente o nosso amor e a nossa alegria. We ought to obey Jesus when he says in Matthew 6:19, Nós precisamos obedecer a Jesus quando ele disse em Mateus 6:19, do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust consume and where thieves break in and steal. ele diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth or rust consumes and where thieves do not break in and steal. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. In other words, stop being satisfied on the earth with little 2% yields of pleasure that get eaten up by the moths of inflation. Pare de ficar satisfeito com essas pequenas aplicações financeiras de apenas 2% aqui na terra, que são facilmente consumidas pela traça da inflação. A life devoted to material comforts is like throwing money down a rat hole. Uma vida dedicada a esses prazeres mundanos é como jogar dinheiro no esgoto. Jesus says in Luke 12:33, Jesus disse em Lucas 12:33, sell your possessions and give alms. Venda as suas possessões e dê esmolas. And provide yourselves with purses that do not grow old, with a treasure in the heavens that does not fail. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome.
We really do have good news for people. Nós realmente temos boas novas para as pessoas. We are calling them to give up their small, unsatisfying, temporary pleasures Nós estamos pedindo que eles deixem esses prazeres temporários, pequenos e terrenos, and to join us in the cause of loving other people. e que eles se agrupem conosco nessa causa de amar outras pessoas. Because loving other people brings our joy in God to consummation. Porque amar as pessoas, isso faz com que a nossa alegria chegue à sua plenitude. Now let me take you to some texts from the book of Hebrews. Deixe-me estudar com vocês alguns textos do livro de Hebreus. And what these texts illustrate is that the pursuit of your joy is the power to love. E esses textos vão provar que essa busca da sua própria alegria é o poder do amor. Let's begin with Hebrews chapter 10 verse 32 to 34. Vamos começar com Hebreus capítulo 10, versículos 32 a 34. The situation here is that in the early church there had been a persecution. A situação aqui é que lá na igreja primitiva houve uma perseguição. Some of the Christians were in jail, Alguns cristãos foram presos and some were going to visit them in jail. e alguns vão visitá-los na prisão. And when they visit them, their possessions are stolen or plundered. E quando eles vão visitar essas pessoas na prisão, as suas próprias posses são roubadas ou destruídas. And the question is, where did they get the courage and the love to take that kind of risk? E a pergunta é, da onde eles tiraram essa coragem e este amor para correr aquele risco? Let's read starting at verse 32. Vamos começar no versículo 32. Recall the former days when after you were enlightened you endured a hard struggle with sufferings. Lembrai-vos dos dias anteriores em que depois de iluminados sustentastes grande luta e sofrimentos. Sometimes being publicly exposed to abuse and affliction, and sometimes being partners with those so treated. Ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. For you had compassion on the prisoners, and you joyfully accepted the plundering of your property. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como aceitastes com alegria o espólio de vossos bens. Now that's unbelievable. Agora, isso é incrível. They joyfully accepted the plundering of their property. Com alegria, eles aceitaram o espólio dos seus bens, In an act of love. num ato de amor. Where did they get the joy like that? Como é que eles conseguiram, da onde eles conseguiram uma alegria desse tamanho? The next phrase gives the answer. A próxima frase dá a resposta. Since you knew that you yourselves had a better possession and an abiding one. Tendo ciência, vocês sabiam de possuirdes vós mesmos um patrimônio superior e durável. So they looked to this reward, this better possession, Então eles olharam para esse galardão, esse patrimônio superior, and they compared it to the risk they would have to take E eles- to love their friends. e eles compararam isso com aquele risco que eles teriam que tomar ao ajudar os seus amigos. And if Martin Luther had been alive, they would have quoted the last verse of his hymn. E se Martinho Lutero estivesse vivo, certamente ele falaria para nós a última parte do seu hino: A mighty fortress is our God. o castelo forte é nosso Deus. Let goods and kindred go, this mortal life also, the body they may kill, God's truth abideth still, His kingdom is forever. Se temos de perder os filhos, bens, mulher, e se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. And believing that, E crendo nisso, they went to the prison, eles foram à prisão, their possessions were plundered, as suas possessões foram roubadas, and they sang with joy. e eles cantaram com grande alegria. My conclusion from that text is this: A minha conclusão desse texto é o seguinte: the strength to love a força do amor comes from the pursuit of the greater possession. vem dessa busca dessas maiores possessões. Let me show you another passage of scripture in Hebrews. Deixa eu mostrar um outro texto ainda em Hebreus.
Chapter 11, verse 24 to 26. Hebreus 11, 24 a 26. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, Choosing rather to share ill treatment with the people of God preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, than to enjoy the fleeting pleasures of sin. a usufruir os prazeres transitórios do pecado. He considered abuse suffered for the Christ greater wealth than the treasures of Egypt. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Now how could he do that? Agora, como é que ele podia fazer isso? The next phrase gives the A answer. próxima frase dá a resposta. For he looked to the reward. Porque ele contemplava o galardão. Now that's amazing. Agora, isso é incrível, realmente. Moses has tremendous pleasure and wealth in Egypt. Moisés tem um prazer tremendo, uma riqueza enorme no Egito. But God calls him to a life of difficulty. E Deus o chama para uma vida de grande dificuldade. To love the people of Israel in the wilderness was not easy. Amar o povo de Israel no deserto não foi fácil. Where did Moses get the strength to love like Da that? onde que Moisés tira essa força para amar dessa forma? The text says he looked to the O reward. texto diz, ele olhou para o galardão. It's the reward that satisfied his heart. É o galardão que satisfaria o seu coração. The reward freed him from the love of Egypt. O galardão libertou o seu coração das posses que ele tinha no Egito. The reward freed him to love. O galardão o libertou para que ele pudesse amar. That's why I say, if you abandon your pursuit of joy in God, Por isso que eu digo que se você abandonar a busca da sua alegria em Deus, you won't have the strength to love like você Moses. não terá força para amar como Moisés. One other passage from Uma Hebrews, outra passagem de Hebreus. chapter 12, verse 2. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Look to Jesus, the pioneer and perfecter of our faith, Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, who for the joy that was set before him endured the cross. o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. There it is again. Aí está de novo. The greatest act of love that has ever been performed is the cross. O maior ato de amor que jamais aconteceu nesse mundo foi a cruz. What sustained Jesus through the Garden of Gethsemane and through the cross? O que é que sustentou Jesus através do jardim do Getsemane e através da própria cruz? The text says, O texto diz: the joy that was set before him. a alegria que lhe foi proposta. Now, if even the Lord Jesus is carried in his love by the strength of joy, Agora, se até o Senhor Jesus foi carregado através do seu amor pela força que veio dessa alegria, who are we to think that we can have higher motives? quem somos nós para pensar que podemos ter motivos mais elevados? Let's humble ourselves Vamos nos humilhar and acknowledge that the pursuit of joy is what we all are about, what we all want. e vamos reconhecer que a busca dessa alegria, na verdade, é o que nós queremos. Maybe there is one other text in Hebrews. Talvez exista mais um texto ainda em Hebreus. Chapter 13, verse 13 and 14. Capítulos 13, versículos 13 e 14. It says, let us go forth to him, to Jesus, outside the camp, bearing abuse with him. Saiamos, pois, a ele Jesus, fora do arraial, levando o seu vitupério. Why? Por quê? For here we have no lasting city, but we seek a city that is to come. Porque não temos aqui uma cidade permanente, mas buscamos aquela que há de vir. How do you seek the city which is to come? Como que você busca essa cidade que ainda virá? How do you seek the joys of heaven? Como é que você busca as alegrias do céu?
by following Jesus to Calvary seguindo Jesus até o Calvário and suffering with him and for him. e sofrendo com Ele e por Ele. But it's the pursuit of joy in the city Mas é a busca dessa alegria nessa cidade that enables us to do the acts of love with que Jesus. nos dá a capacidade de amarmos como Jesus amou. And so I say again, Então eu vou dizer de novo. if you abandon your pursuit of joy Se in God, você abandonar essa busca de alegria em Deus, you will not be able to love people, você não será capaz de amar as pessoas and you will not please the e Lord. você não vai agradar a Deus. Now let me raise an objection here. Agora deixe-me levantar pelo menos uma objeção aqui. One objection to what I'm saying would be this. Uma objeção ao que eu estou dizendo seria o seguinte: 1 Corinthians 13:5 em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, says, diz lá love seeks not its own. que o amor não procura os seus interesses. So am I contradicting that text? Será que eu estou contradizendo esse texto de 1 Coríntios? Because I'm telling you to seek your own joy in God. Porque eu estou dizendo para você procurar a sua alegria em Deus. And I'm telling you that that's an essential motive of love. E eu estou dizendo que isso é uma motivação essencial para o amor. And Paul says love does not seek its own. Mas aqui está dizendo que o amor não procura os seus interesses. So how will we put these together? Então, como nós vamos concatenar essas coisas? I think what Paul means is this. Eu acho que o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: Stop seeking your own private, limited pleasures. pare de procurar os seus prazeres privados e limitados. Don't seek your own pleasure at the expense of anyone else. Não procure o seu prazer causando dano a outras pessoas. But he's not saying Mas ele não está dizendo, don't seek your joy in doing good to others. mas ele não está dizendo procure alegria quando fizer coisas boas para os outros. If you find joy in loving others, Se você encontra alegria ao amar as pessoas, you're not contradicting this você text. não está contradizendo esse texto? Now we can see that in a few other passages. Nós podemos ver isso em algumas outras passagens. For example, in Romans 12:8, Por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 8. Paul says, "He who does acts of mercy, let them do it cheerfully." Diz: quem exerce misericórdia, faça com alegria. Now that's virtually saying, enjoy your acts of love. Ele está dizendo: se você vai amar, tenha alegria em amar. So it can't be wrong to enjoy loving people. Então não pode ser errado gostar de amar as outras pessoas. Or consider Micah chapter 6 verse 8. Então considere, por exemplo, Malaquias 6:8. Não, Miqueias 6:8. The prophet says, O profeta diz: what does God require of you, O man? o que Deus pede de você, ó homem? But to do justice Disse não, que pratiques a justiça and to love mercy. e ames a misericórdia. Now think about that for a Agora moment. pensa nessa frase. He doesn't say just do mercy. Ele não está dizendo vá lá e faça misericórdia. He says love Ele mercy. está dizendo goste da misericórdia. Delight in acts of mercy. Esteja feliz em exercer misericórdia. It is more blessed to do acts of mercy than not to do. É mais bem-aventurado fazer as coisas com misericórdia do que não fazer. So it just can't be wrong to enjoy being a merciful person. Então não pode ser errado eu sentir alegria em exercer misericórdia. Here's one other text in response to this objection. Por exemplo, aqui um outro versículo em resposta a essa objeção. In chapter 13 of 1 Corinthians, Voltando para 1 Coríntios capítulo 13. the very place where he says love seeks not its own, No mesmo texto onde diz que o amor não procura os seus interesses, move back up 2 verses to verse 3. venha para cima 2 versículos até o versículo 3. And in verse 3, he says, if I do not have love, I gain nothing. Diz: se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará.
Now, doesn't that mean that Paul is appealing to our desire for gain? Vocês não acham que Paulo aqui está excitando o nosso desejo de ganhar alguma coisa? So if Paul is telling us to be motivated to love by gain, it can't be wrong to seek your own joy in loving. Se Paulo está aqui tentando nos motivar a ganhar alguma coisa através do amor, não pode ser errado então dizer que devemos procurar a nossa alegria, que é a nossa alegria em amar. So I think what Paul is really saying is this. Então eu acho que o que Paulo está dizendo é o seguinte: Let's join Jesus on the Calvary road. Vamos nos ajuntar com Cristo no caminho do Calvário. Not with grumbling, Não reclamando, but because we see the joy that is set before mas us, porque nós vemos essa alegria que está posta diante de nós. and because we know that God loves a cheerful giver, E porque nós sabemos que Deus ama quem dá com alegria. and because we know He wants eager pastors, E porque Ele quer que os pastores sirvam com alegria. and because we know it is more blessed to give than to E receive, porque nós sabemos que mais bem-aventurado é dar do que receber. and because we know that suffering with Christ is greater wealth than Egypt, Porque sabemos que sofrer com Cristo é uma riqueza maior do que a riqueza do Egito. and because we know that if we lose our lives, we're going to gain them. E porque nós sabemos que se nós perdermos a nossa vida, nós a ganharemos. Now there is self-denial. Então veja, existe ainda a autonegação nisso. We deny ourselves sand so that we can stand on a rock. Nós negamos a nós mesmos a areia para que nós possamos ficar firmes na rocha. We deny ourselves the praise of men so that we can have the approval of God. Nós negamos a nós mesmos os louvores que podemos receber dos homens para que recebamos o louvor de Deus. We deny ourselves these moth-eaten treasures that don't last so that we can have eternal treasure. Nós negamos a nós mesmos esses tesouros que são corroídos pela traça para que possamos ter esses tesouros eternos. We deny ourselves safety among men so that we can have security with God. Nós negamos a nós mesmos a segurança entre os homens para estarmos seguros no Senhor. We deny ourselves drunkenness and gluttony so that we can have a banquet in heaven. Nós negamos a nós mesmos a glutonaria e a bebedice para que possamos ter um banquete no céu. We deny ourselves self-reliance so that we can say, the Lord is my shepherd, I have no E want. nós negamos a nós mesmos até a autoconfiança para que possamos dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. But we never deny ourselves greater pleasures for lesser ones. Mas nós nunca negamos a nós mesmos esses prazeres maiores por causa de prazeres menores. Now let me close with a couple of quotes from great saints who suffered a lot. Deixe-me terminar fazendo algumas citações de alguns grandes santos do passado que sofreram muito. Saints who knew the cost of love. Santos que aprenderam o quanto o amor custava. Many of you have heard of George Mueller, Vocês já ouviram falar de George Miller, a British pastor who built orphanages. pastor lá na Inglaterra que construiu orfanatos. Here's what he wrote. E aqui está o que ele escreveu: I saw more clearly than ever Eu vejo mais claramente do que nunca that the first and great and primary business to which I ought to attend every day que o negócio primeiro, maior e mais básico ao qual eu devo dar atenção todos os dias was to have my heart happy in the é Lord. ter a minha alma feliz no Senhor. The reason that was his first priority E essa a razão porque essa era a sua primeira prioridade. is not because he was selfish, Não é porque ele era egoísta, because he knew that joy in the Lord was the strength to love. porque ele sabia que essa alegria do Senhor, na verdade, era o fortalecimento para o seu amor. One other illustration. Uma outra ilustração. The daughter of Hudson Taylor A filha de Hudson Taylor, said this. ela disse o seguinte: After a riot, when our lives had been saved by a miracle, depois de um assalto,
quando as nossas vidas tinham sido salvas como por um milagre, when we were sitting bruised and bleeding amidst the ruins of our home, quando nós nos assentamos machucados e sangrando entre as ruínas de nossa casa, in that hour, heaven itself was open to us. naquela hora o próprio céu se abriu para nós. And we tasted then and afterwards a joy so marvelous, I scarcely like to speak about it here. E nós experimentamos naquele momento e tempos depois uma alegria tão maravilhosa que eu hesito em falar sobre isto aqui. As we realized we had been permitted to suffer something for Christ's Ao sake. perceber que nos foi permitido sofrer alguma coisa pela causa de Cristo. And so my conclusion is this: A minha conclusão então é a seguinte: the pursuit of your joy in God a busca da sua alegria em Deus is an essential part of the motive for all good deeds. é uma parte essencial da motivação para as boas obras. It's the strength in which we can love. Na verdade, é a força através da qual podemos amar. If you try to abandon the pursuit of Se joy você tentar abandonar essa busca de alegria, because you think that's more noble, porque você acha que ao deixar isso seria mais nobre, you will not have the strength to love people, você não terá o poder para amar as pessoas. and you will not please the E Lord, você não agradará ao Senhor, who is pleased by cheerful givers or lovers. porque o Senhor se agrada de pessoas que amam com alegria. So let me sum up where we've been. Deixa eu tentar resumir tudo que já estudamos. Number one, Número the chief end of God is to glorify God. O mais alto alvo de Deus é glorificar a Deus. The chief end of man is to glorify God by enjoying Him. O alvo principal do homem é glorificar a Deus através de gozá-lo para sempre. And that joy in God comes to its completion when it expands to meet the needs of other E people. aquela alegria chega à sua plenitude quando ela transborda para ir ao encontro das necessidades das pessoas. Let's pray. Vamos orar. Oh Father, it is easier to talk about these things than to do them. Ó Deus, é muito mais fácil falar sobre essas coisas do que fazê-las. So I pray for the power of your Holy Spirit Então eu oro pelo poder do seu Espírito Santo, to enable us to love each other para que tu nos faças capazes de amar and to love the world. e amar o mundo.